Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Conteúdo exclusivo aqui para vocês, intenso, tá? Sobre como você pode eliminar a dor do seu paciente DTM já no primeiro atendimento e também ter uma agenda cheia, ter uma avaliação segura e entender conteúdos como o de hoje. O tema de hoje, cefaleia crônica e DTM. Como tratar no consultório, tá? E o que é que a gente vai... É importante saber o que é que a gente vai falar hoje, né? Por que o conteúdo de hoje é importante? O que é esse conteúdo de hoje? Super importante para você. O paciente com dor crônica, com disfunção de ATM, muitas vezes tem uma relação muito íntima. Porque a disfunção de ATM, se ela não tem um trauma específico, se ela não tem um problema mecânico que aconteceu, que destruiu essa articulação, ela vem por compensação. Por compensação, seja muscular, por compensação articular, por compensação neurofisiológica. E é esse tipo de conhecimento que não se fala na faculdade, que não te dão base, que eu quero que você entenda hoje. Porque dos sintomas muito comuns nesse típico quadro de disfunção crônica que a DTM se instala, está a cefaleia crônica. A cefaleia está associada com fatores que causam, que estão na base da DTM. E a partir daí, você precisa discernir, trazer estratégias de diagnóstico assertivo, de avaliação assertiva, para que você tenha segurança no atendimento do seu paciente. E dessa forma, tudo acontecer de forma segura e rápida. Existe uma demanda enorme de pacientes que reclamam do tipo de tratamento para pacientes com dores crônicas, principalmente para pacientes com DTM, para pacientes com cefaleia, e que também, do outro lado, existem profissionais reclamando que não tem paciente, que tem agenda instável. Então, isso é um problema de entendimento, de aplicação técnica desses profissionais que não conseguem reverter rapidamente os resultados. E por isso fica uma dualidade. Pacientes querendo resultado e profissionais querendo paciente, mas que não sofrem, não recebem credibilidade suficiente, tá? Então, a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Então, o que é que você não vai perceber diretamente em pacientes com a cefaleia crônica? A cefaleia crônica e a DTM em pacientes específicos, ele não é algo que surge, dá um pico de dor, incomoda e depois vai embora. O nome crônico já está associado muitas vezes a uma sensibilização central, uma alteração no humor do paciente, uma alteração de sensibilidade em toda a estrutura, uma alteração disfuncional do corpo do paciente. E dentro do paciente com DTM, ele tem características específicas que correlacionam com a cefaleia. E dentre as primeiras delas, né, que eu quero que você entenda, é exatamente essa aqui. Quando a gente tem um paciente com DTM, a gente tem ATM, temporal, mandíbula, tá? E aqui, esse temporal, internamente desse crânio, esse temporal está correlacionado com o occipital, com o parietal, o esfenoide e aqui o osso frontal, tá? E a órbita. Um dos pontos muito graves e que correlaciona a ATM com a cefaleia crônica, a disfunção, e que é uma oportunidade enorme para que você acelere seus resultados e tenha pacientes cada dia mais satisfeitos, é a relação entre o trigêmeo e a circulação intracraniana. Quem aí tem pacientes com dores em peso na cabeça, pacientes com uma cabeça pesada, tá? Que sente que está carregando algo muito pesado, que reclama, que está constantemente com esse tipo de
de disfunção. Coloca aí, eu tenho. Coloca aí nos comentários, eu tenho. Esse tipo de sintoma para pacientes com dores de cabeça crônica, com peso enorme dentro dessa cabeça, muitas vezes está associado com uma relação que a gente chama de relação meníngia, tá? E essa relação meníngia tem exatamente uma conexão direta com o trigêmeo. Então, o trigêmeo, que é o quinto par de nervo craniano, tá? Quinto par, ele inerva através da sua raiz oftálmica, que vem aqui, ó, dessa região, aqui está o trigêmeo. Então, a raiz oftálmica vem para essa região e vai inervar internamente as meninges cranianas, em especial a foice do cérebro. E aqui tem uma correlação com a tenda do cerebelo. Essa inervação, juntamente com a disfunção, com a alteração meníngia, afeta diretamente a vascularização do ponto de vista venoso do seu paciente. E esse paciente com disfunção venosa é um paciente com peso na cabeça. É um paciente com uma drenagem craniana alterada. E qual a relação aí entre a DTM e esse tipo de cefaleia? É que, muitas vezes, a alteração crônica trigeminal, que tem relação direta com a hipertonia, a hiperexcitação de músculos mastigatórios, que tem relação direta com a inervação dessa meninge, elas se correlacionam. E antes mesmo até do paciente chegar com o diagnóstico de DTM, ele já vem sofrendo com episódios recorrentes de dores de cabeça. E essa cefaleia crônica, tratar pacientes com cefaleia crônica com um raciocínio integrativo da DTM faz com que você se destaque profissionalmente. É exatamente uma grande oportunidade do ponto de vista profissional para quem trata pacientes com dor crônica, cefaleia, dor de cabeça, porque cada dia mais nós vemos pacientes com esse tipo de sintoma. E quando você consegue dominar todo esse raciocínio clínico e, acima de tudo, ter técnicas específicas de avaliação com segurança, ter técnicas de tratamento que possa diminuir essa sobrecarga do ramo oftálmico do trigêmeo, o ramo 5-1 do trigêmeo, faz com que você comece a assumir uma posição de destaque na sua cidade, faz com que você comece a ser uma referência, que você traz uma dinâmica de rapidez diagnóstica e, acima de tudo, de resultado. Imagine você ter um paciente, ele sofre com dor, ele tem dor. Imagine esse paciente que vê a oportunidade em você de solucionar o problema dele. E essa oportunidade de solucionar o problema dele de anos faz com que ele pague o valor que você sempre quis, que você sempre mereceu. Justamente por você fazer uma avaliação e um entendimento de coisas que ninguém fala. E é por isso que eu faço questão de trazer aqui para vocês conhecimentos que poucas pessoas falam, justamente para lhe colocar em uma posição de destaque desde o ponto de vista da avaliação. Porque o tratamento já começa na avaliação. O seu merecimento, o seu reconhecimento, a sua posição de destaque já está associada à forma com que o paciente vê que você é capaz de diagnosticar, que o paciente vê que você é capaz de definir a causa verdadeira do problema dele. E diante disso tudo, as relações meníngeas com a circulação craniana, o peso dessa circulação e, acima de tudo, essa articulação conectada com as aferências trigeminais vai correlacionar, vai ter uma ponte direta entre o trigêmeo e as dores, as cefaleias crônicas. E por que isso é tão difícil de tratar, Randy? Olha só, eu tive uma paciente, e essa paciente minha, tá?
Eu trago casos, às vezes, de alunos, trago casos meus, mas hoje eu quero trazer uma paciente minha. Eu atendi uma paciente que ela, já tinha feito Botox, ela já tinha, né, passado por 2 dentistas, ela já tinha passado por neurologistas e ninguém tinha solucionado o problema dela. Isso não é porque ela foi para mim que eu seria a salvação da pátria dela. Graças a Deus eu sabia avaliar de forma diferente. Eu tinha uma metodologia de avaliação diferente. Mas quando ela chegou para mim, ela chegou em uma condição que estava cheia de olheira, né? Cheia de olheira, tá? Cansada, tá? Uma paciente com alterações de humor importante. A paciente chegou para mim com problemas de relacionamento com seu esposo, com pessoas do seu trabalho. E diante dessas características, eu quero que você, quando receber esse tipo de paciente, comece a entrar numa capacidade diagnóstica para salvar a vida dessas pessoas, tá? A gente tem uma missão de tirar dor, de transformar dor em sorriso dos nossos pacientes. É a nossa missão, ajudar pessoas, tá? Quem concorda comigo, coloca aí. Eu concordo. Ajudar pessoas. É a nossa maior missão. O que ele vai pagar, o que ele vai investir, vai depender do nosso resultado. E aí é que eu quero lhe dizer. Quando ela chegou para mim, ela já tinha ido para vários profissionais e essa queixa que ela tinha estava associada a 2 fatores importantes. 2 fatores importantes. Primeiro, ela tinha um histórico de vida de uma cirurgia a nível do couro cabeludo. O que é que eu quero dizer com isso? Randy, a nível do couro cabeludo, exatamente. Ela tinha uma história de um nódulo, uma espécie de tumor. Ela não precisou abrir a cabeça, mas existia uma depressão nessa região. Então, quando ela foi para mim, ela já tinha uma história antiga disso. Fora esse ponto, tá? Durante a avaliação que eu fui buscar os detalhes dessa paciente, a paciente também tinha um histórico de traumas na região temporal, na região especificamente do ouvido quando era adolescente. Uma bola já tinha batido, ela passou por problemas com otorrino, com tratamentos, enfim. O que isso traz? A paciente, esse tempo todo, já tomando ansiolítico, já sofrendo, procurando pessoas, já tinha gastado, gente, para mais de R$5.000 em tratamentos, tá? E aí eu lhe pergunto, uma paciente que vai para você sabendo que você é capaz de tratar, ela faz questão de pagar R$200, R$300 para você na sua consulta? Ela não faz. Principalmente se ela vier de uma indicação de outro paciente que teve um resultado rápido com você. Foi exatamente isso que aconteceu com essa paciente. E aí, quando eu fui buscar dentro de um critério, de uma metodologia de avaliação assertiva, de um método de perguntas, de entendimento, para trazer uma cronologia do surgimento dos sintomas. Então, atenção aqui, ó. Um sintoma, ele muitas vezes, ele aparece nessa região. O sintoma que o paciente vai chegar em você. Mas muitas vezes, meses antes, semanas antes, já surgiu um sintoma aqui. Já surgiu um sintoma aqui. Ele já teve queixas aqui. Mas que agora essas não aparecem mais e essas outras são as primordiais e as limitantes. E essa cronologia dos sintomas faz total diferença para que você encontre o fio do novelo de lã para quando você tirar aquele nó ser desatado e o sintoma do paciente aliviar. Então, quando ela chegou para mim, ela chegou exatamente com esses 2 problemas. Eu tive que tratar a região craniana superior devido às alterações pós-traumáticas do procedimento cirúrgico e também a história do trauma em região temporal. Isso diminuiu a
excitabilidade trigeminal. Quando diminuiu a excitabilidade trigeminal, ela diminuiu a hiperatividade muscular. Quando ela diminuiu a hiperatividade muscular, ela ficou 80% sem dor rápido. E no outro dia ela me mandou uma mensagem dizendo: doutor, não sei o que você fez, mas eu dormi maravilhosamente bem. É exatamente esse tipo de raciocínio que faz com que pacientes com cefaleia crônica conectada com a DTM estejam sofrendo e em busca de profissionais para terem a dor aliviada. Então, o primeiro ponto que eu trago para vocês de uma oportunidade incrível é saber entender a relação meningea com o trigêmeo. Essa é essencial, tá? E quais as vantagens de você ter esse discernimento, esse raciocínio clínico? A vantagem é, quem tem dor crônica faz o que for possível para ficar livre da dor crônica. 2, quem tem dor crônica conhece muitas pessoas com dor crônica. Elas se relacionam, se perguntam, né? Se interagem. E três, elas já sabem o profissional que é ruim. Elas já têm noção daquele profissional que é bom e daquele profissional que não é bom. Então, se você traz, primeiro, resultado no primeiro atendimento, onde ele sai 50, 60, 70, 100% melhor no primeiro atendimento, ele já vai sair conversando com seus colegas que também têm dor crônica, passando para lhe indicar. E terceiro, ele vai ver que só você conseguiu trazer clareza do ponto de vista diagnóstico. Então, esse é um ponto, por exemplo, de relação dor crônica, meninge, trigêmeo, DTM, que ninguém fala. E você está aqui tendo acesso a esse nível de conteúdo para poder dar um suporte melhor para o seu paciente, para poder ter resultados mais rápidos para o seu paciente, tá? Agora, Randy, é só isso? Não, não é só isso, não é? Existem as famosas, né, cefaleias tensionais crônicas. Quem aí tem pacientes com cefaleias tensionais crônicas? Já atendeu? Coloca aí, eu tenho. Quero saber aí de vocês. Quando você tem esse tipo de paciente, você tem que começar a integrar cada vez mais, começar a correlacionar cada vez mais as estruturas, para que você tenha uma maior assertividade, para que você tenha uma maior conclusão diagnóstica, diagnóstico assertivo, tá? Por que isso? Porque você tem uma cefaleia tensional associada por problemas posturais, por problemas de sobrecarga funcional ou por problemas, muitas vezes, neurofisiológicos. Então, tem 3 possibilidades que você vai ter o seu paciente com dores tensionais, com DTM tensional, com cefaleia crônica tensional. E a partir daí você precisa entender que essas estruturas muitas vezes estão associadas e quando você consegue fazer uma cronologia dos fatores, uma correlação simples, direta, objetiva sobre aquilo que o seu paciente tem, fica extremamente mais fácil você definir. E aí é o seguinte, se eu tenho uma alteração muscular, deixa eu só apagar aqui para mostrar para vocês, tá? Só apagar, trazer clareza para vocês. Por exemplo, se eu tenho meu occipital, minha cervical, forame magno, ATM. Ok? Meus músculos mastigatórios aqui, eles podem estar tensionados por uma hiperatividade trigeminal, ou seja, um problema neurofisiológico. E aí você precisa buscar as causas dessas
alterações trigeminais. Pode ser um problema de sutura, um problema de alteração dentária, de aferência dentária incorreta, pode ser a história de traumas cranianos que afetam o paciente em relação a isso, tá? Um problema neurofisiológico, mas pode ter também um problema postural, onde eu tenho suboccipitais que conectam aqui nessa cervical, que por existir uma anteriorização cervical, esses suboccipitais estão tensionados. Suboccipitais tensionados pela relação occipital temporal, você tem uma alteração do posicionamento temporal. Tensionamento, dores suboccipitais, comprometimentos também em raízes que vão para a cabeça, formando a tradicional neuralgia de Arnaud, né? Muito crônica, muito associada com cefaleias, mas também associadas com alterações de temporal, de osso temporal. Osso temporal sendo alterado, altera toda a dinâmica temporomandibular. Então, é um grande erro você ter o seu paciente com cefaleia crônica e não diagnosticar, não supor que ele pode ter uma DTM como causa base. Ou ter um paciente com DTM e não considerar que as cefaleias crônicas dele pode ter relação com a DTM. Ou ainda, ele pode ter, veja só isso, uma cefaleia crônica e, a partir dessa cefaleia crônica, ele ter dor referida na ATM devido às tensões musculares. Então, é muito importante que você entenda que um paciente com dores orofaciais não necessariamente ele tem DTM. Nem um paciente com DTM necessariamente vai ter a dor clássica orofacial. Ele pode ter um travamento, ele pode ter um estalido. Faz sentido para vocês, gente? Se faz sentido, aperta no coraçãozinho aí que eu quero saber de vocês. Aperta no like ou coloca assim, faz sentido, comenta aí que eu quero saber se está sendo bom para vocês, está tendo direcionamento para vocês. Porque é a partir disso, é a partir desse direcionamento de clareza diagnóstica que você começa a buscar esse tratamento eficaz no consultório. É buscar quais as relações da cefaleia com a DTM. Pode ter alteração meníngea, tá? O que eu posso buscar para essa alteração meníngea? Quais alterações que eu posso ter em relação a tensões, a cefaleias tensionais? Isso vai ter relação com postura, com posicionamento cabeça e pescoço. Começa a dar clareza para que você comece a tratar. E isso faz com que você tenha resultados rápidos. Já no primeiro atendimento, seu paciente saia sem dor. Já no primeiro atendimento, você tenha segurança para colocar a mão no paciente e não ter medo. Não ter medo. Você não precisa ter medo de tratar o seu paciente com DTM. Você não precisa ter medo de agir nesse paciente com dor crônica. O que você precisa ter é conhecimento, direção, principalmente do processo avaliativo, com testes provocativos que consiga lhe definir, dar clareza sobre a importância de se tratar uma área X ou uma área Y, um temporal ou a mandíbula, a cervical ou o occipital, para poder ter o resultado que o seu paciente espera, tá? E todas essas estruturas estão correlacionadas. O maior erro do tratamento, aliás, dois dos maiores erros, é tratar a cefaleia, a DTM, como sendo um problema localizado. E isso daí é algo repetitivo dentro dos consultórios. Os pacientes chegam a mim reclamando, os pacientes chegam aos nossos alunos reclamando que são tratados como um problema local. E isso faz com que o paciente volte várias vezes com as mesmas dores, com as mesmas queixas. E aí começa a reclamar que não tem profissional capacitado. Ao outro lado, tem o profissional que reclama que não tem paciente, simplesmente porque muitos de vocês, e aí eu peço até desculpa, se mete a tratar DTM sem nunca ter estudado, sem nunca ter buscado capacitação, sem nunca ter trazido para você um raciocínio clínico diferenciado para tratar não o local da dor, mas sim o paciente, para tratar
o paciente na sua integralidade, entendendo que a cefaleia crônica pode ter vários problemas associados, inclusive a DTM, ou a DTM pode dar a cefaleia crônica. Então, esses são erros clássicos que são cometidos no dia a dia clínico, que compromete a estabilidade da agenda, que faz com que você tenha essa oscilação na agenda. Porque qual o paciente que vai buscar em você um plano de tratamento se ele não tem a confiança, não tem clareza, se você não fala coisas diferentes para ele, se você não traz coisas novas? Qual o paciente que vai investir mais? Qual motivo ele terá de pagar um pouco mais a você? Ou 2 vezes mais a você? Não existe motivo para ele. Então, o paciente com dor crônica, ele quer apenas um profissional competente que seja capaz de eliminar a dor dele. Simples assim. E aí, você tem que decidir que lado quer estar. Nesse tipo de profissional ou naqueles que vão fazer besteira e os pacientes vão sair reclamando e falando mal de você, ou aqueles que vão indicar para o paciente para outro colega. Tá tudo bem, cada um tem a quantidade de paciente que merece. Mas se você se capacita, começa a entender as relações e os sintomas associados à DTM. Isso é muito importante. Muitos de vocês podem achar, eu não tenho paciente com DTM, mas tem paciente com cefaleia? Mas tem paciente com cefaleia que não melhora há muito tempo. Aí você diz que não tem paciente com DTM. Você tem tanto paciente com DTM que tem paciente com DTM e cefaleia. Mas a DTM muitas vezes está assintomática e o sinal diagnóstico clínico para essa DTM é exatamente o surgimento do sintoma da cefaleia. Caraca! Faz sentido para vocês, gente? Quem está gostando aí? Coloca aí, hashtag tô adorando, tô adorando. E é exatamente para que nós tenhamos mais pacientes sem dor, para que nós possamos ter uma sociedade de pessoas com mais sorrisos e menos dores, que eu quero que você esteja aqui comigo, que você assuma esse compromisso de se capacitar, de se desenvolver, de buscar clareza sobre a definição do tratamento, sobre a definição de como ser cada dia mais assertivo, como definir e tratar o paciente para eliminar a dor dele de forma rápida e consistente, tá? É extremamente importante isso. Se você quer ter pacientes para ter segurança no atendimento. Segurança. Isso faz total diferença para você, tá? E aí, outra coisa que eu quero trazer para vocês, tá? Outro ponto de forma correta que é importante, tá? Que você venha e comece a trazer isso, né? Que é o seguinte: a gente fala muito dessas alterações funcionais associadas com a musculatura. Por exemplo, aqui a gente tem o músculo temporal, tá? O músculo temporal está aqui. Nós temos músculos como o masseter, mais ou menos, que fica nessa região. Aqui tem o osso temporal, tá? O osso temporal, mandíbula. E aqui, o masseter. Esses músculos, o trigger point do masseter, do temporal, muitas vezes traz dores para a região craniana. Muitas vezes traz dores para o seu paciente em peso, em tensões que você não consegue perceber, não consegue diagnosticar, não consegue definir para eliminar de forma rápida, de forma assertiva, tá? E diante desse processo, é extremamente importante que você entenda que os trigger points, eles são grandes fatores de dores referidas dos nossos pacientes que não apresentam muitas vezes DTM, mas apresentam a cefaleia, a dor de cabeça, o peso na cabeça.
E que para você continuar buscando a excelência, a eliminação do sintoma do seu paciente já no primeiro atendimento, você precisa entender as correlações, as formas de surgimento. E aí existem 2 fatores dos trigger points nessa estrutura muscular a aparecer. Primeiro deles é a alteração de origem e inserção. Um músculo, ele vai alterar a sua função, vai alterar a sua tensão se ele tem pontos de origem e inserções comprometidas, deficitárias. E essas origens e inserções deficitárias faz com que ele aumente o tônus como forma de se proteger e não sobrecarregar a estrutura articular, não sobrecarregar a função dessa estrutura. Então, o trigger point já tem essa função. Então, quando você for avaliar paciente com cefaleia crônica, for tratar no consultório, observar, primeiro, os tensionamentos, e a partir desses tensionamentos, o que você achar com hipertonia, com tensão em excesso, você fazer efetivamente a conexão entre a origem e a inserção. O quanto esses músculos estão com origem e inserções deficitárias ou se estão estáveis. Se aquilo é sensível, se tem dor, se não tem, e assim sucessivamente, tá? E assim sucessivamente. Agora, o segundo ponto é que os músculos, eles são órgãos, estruturas efetoras, e os músculos mastigatórios também. Então, o seu paciente com DTM, se você quer ter uma capacidade de deixá-lo sem dor, uma capacidade de fazê-lo sorrir no seu consultório, né? Dizer, doutor, sua mão é uma mão de anjo, Deus abençoe suas mãos, aquelas coisas que os pacientes fazem, você precisa ter acesso a esse conhecimento. A um conhecimento para que a sua avaliação fique mais assertiva e seu resultado evolua. E dentro dessas perspectivas, o que é que a gente tem? Um músculo sendo efetor, ele executa uma função. Todo executor tem um comando. Coloca aí nos comentários, gente. Todo executor tem um comando. Todo executor tem um comando. Coloca aí nos comentários que eu quero que vocês não esqueçam isso, tá? Todo executor tem um comando. Então, quando você encontra um paciente com tensões musculares em excesso, vá buscar dentro do masseter, dentro do temporal, dentro do ECOM, dentro do pterigoideu lateral, dentro do pterigoideu medial, as suas relações. Origem, inserção e neurofisiológica. Esses são pontos extremamente decisivos para que você consiga eliminar rapidamente as tensões, com testes e processos de avaliação bem específicos para direcionar o seu paciente. Fechou? Show de bola? E aí, gente, olha só. Cada dia mais, quem tem visto paciente com zumbido, cefaleia, DTM aumentar no consultório? Coloca aí que eu quero saber se vocês têm visto esse número de pacientes aumentar verdadeiramente dentro do seu consultório. Coloca aí, eu tenho. Eu quero que vocês façam diariamente, né, dentro da dinâmica clínica de vocês, uma experiência de começar a perguntar para o seu paciente sobre sintomas associados com a DTM. Sintomas associados à DTM. Quais deles, Jander? Cefaleia, alterações cervicais, apertamento. Cada dia mais, esses pacientes têm lotado os nossos consultórios, lotado as nossas agendas. E, se você não é capaz de atender, você termina ou indicando ou prejudicando uma possibilidade de se tornar referência da sua cidade por conta disso. Porque você não se capacita para um mercado que está claro aí, tá? E sabe o que é mais interessante? É que raciocínio clínico, conhecimento sobre ATM, como tratar, como avaliar, a gente não aprendeu na faculdade. A faculdade é muito limitada, só coloca o foco nos problemas localizados. E a partir disso, se você não consegue
fazer a integração clínica com raciocínio clínico, você não acerta o tratamento. Você não adianta ter técnica de tratamento nova, mirabolantes, se você não sabe pensar no paciente DTM. Então, eu já quero dizer para você, eu preciso pensar para tratar DTM. Paciente de DTM não é um paciente de dor no joelho, uma tendinite qualquer. Paciente de DTM é um paciente complexo. E por ser complexo, ele precisa de integração. Ele precisa de raciocínio clínico, ele precisa de discernimento. E a partir daí, quando você começa a ter esse tipo de paciente no seu consultório e você consegue fazer essa integração clínica, essa funcionalidade, o paciente retorna, mas não só retorna, o paciente é capaz de dizer: esse foi o único profissional que conseguiu definir exatamente o que eu tenho. Por quê? Você conseguiu integrar, fazer as relações entre as dores associadas e o diagnóstico, mas, acima de tudo, utilizar técnica com uma sequência cronológica dos fatos. O que é que acontece? Tem muita gente tratando sintoma ou patologias, disfunções associadas em ordem aleatória. Aí o resultado não é satisfatório. O paciente melhora e a dor volta. Quem já aconteceu isso? O paciente melhorar e a dor voltar. É exatamente isso que acontece quando você não consegue construir um raciocínio clínico para determinar exatamente aquilo que o paciente tem. Você trata sintoma, não trata especificamente o que o paciente vai levar para você sobre as disfunções dele, tá? Então, é um problema multifatorial que, se você está preparado, sabendo relacionar um raciocínio clínico integrativo, você consegue buscar a causa do problema, que pode ser desde um tórax, um histórico de cirurgia torácica, um problema de supraenfreoides, uma cirurgia de amígdala. Pode ser vários problemas de oclusão, vários. Mas, para isso, você precisa se preparar, se capacitar. Por isso que eu estou aqui, para lhe ajudar a eliminar a dor do paciente DTM já no primeiro atendimento, a se destacar no mercado e, com isso, você ser bem pago, logicamente, né? Porque todo paciente com DTM sabe que ele precisa de um acompanhamento. Ele sabe que essas disfunções são crônicas e que você, tendo um resultado já de imediato muito bom, ele vai depositar todas as fichas em você, logicamente. E é exatamente isso que acontece com o paciente de cefaleia crônica que eu recebo, que quando eu olho esse paciente de cefaleia crônica, é por conta de um diagnóstico de DTM não realizado. Não é nem mal feito, é não realizado. Não realizado. Muitos de vocês estão com pacientes com dores crônicas porque não sabem realizar diagnóstico, por exemplo, da DTM. E a DTM é extremamente correlacionada do ponto de vista neurofisiológico. E eu quero fornecer o conhecimento necessário para que você consiga, dia após dia, definir aquilo que o paciente tem, tá? E, então, o que é que eu quero trazer para você aqui? Primeiro, uma excelente abertura de mentalidade, tá? Uma abertura de mentalidade para que você entre em uma área de atuação que cada dia mais o paciente de DTM vem procurando profissionais. Que cada dia mais você que se capacita, que consegue construir um raciocínio clínico assertivo, você consegue, de fato, conquistar esse paciente, gerar a estabilidade na sua agenda e fazer uma das grandes estratégias, o boca a boca. A gente tem que entender isso. É sobre essa busca, tá? Sobre essa busca. Mas quem vai buscar pacientes para você tem que ser o seu paciente, não você, né? Seu resultado, a sua capacidade de gerar resultado, fazendo com que o paciente aumente esse boca a boca, tá? Então, dia após dia, a gente vem trabalhando, conduzindo você como profissional para
eliminar a dor do seu paciente com estratégias, técnicas, dicas, orientações, conteúdos de alto nível para você. Beleza, gente? Então, gente, queridos, a gente está encerrando aqui, mas tira a foto aqui, já coloca um print, já coloca lá nos stories, que eu quero saber qual foi o teu maior aprendizado de hoje, tá? Com direito aos nossos desenhos, às nossas explicações, para que você possa realmente se destacar nesse mercado. Olha aí, falta profissional, tá? A Paty, a gente vê muito isso, tem alunos questionando sempre isso. Então, é a hora de cada vez mais vocês aqui se capacitarem, terem acesso a conteúdo de alto nível para se destacar no mercado, ser referência e receber essas indicações. Beleza? Gente, sensacional, valeu, foi bom demais estar aqui com vocês. Um abraço. Tchau.